Olá a todos, graça e paz. Espero do fundo do meu coração que essa palavra alcance o mais profundo do teu coração e venha transbordar na sua vida, em nome de Jesus. A palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 22 em diante, diz o seguinte: Deus ordenou a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: Vistes com vossos próprios olhos que dos céus vos falei. Não fareis ídolos de prata, nem ouro, para tentar representar a minha pessoa. Far-me-eis, entretanto, um altar de terra, e sobre ele sacrificareis os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios de comunhão, as vossas ovelhas e os vossos bois, em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a vós e vos abençoarei. Acho linda essa passagem. Esse texto ele acontece 3 meses após o povo de Israel ter saído do Egito. O Senhor ele dá uma orientação para o povo de Israel, para que o povo construísse um altar de adoração. Eu fico imaginando por que Deus ele pede para o povo construir um altar de adoração. Por que Deus ele faz questão de conduzir o povo nessa direção? Será que Deus precisa de autoafirmação? Então eu sou Deus e eles vão me afirmar que sou Deus. Será que Deus ele é carente, que precisa ser celebrado e aceitar e receber uma celebração, uma adoração, um sacrifício? Eu penso que para todas essas perguntas a resposta é não. Deus não é carente, ele é autossuficiente, ele é poder. E ele não necessita do meu culto, do seu culto, e muito menos precisaria do culto do povo de Israel. Mas, no entanto, por que Deus institui isso? Porque, na verdade, Deus deseja que o povo venha se lembrar de quem é Deus. Interessante que o texto começa assim: Assim dirás aos filhos de Israel, viste como foi com os vossos próprios olhos que dos céus eu vos falei. Então veja bem, ele está fazendo o povo trazer à memória algo que ele já havia feito lá atrás, quando tirou o povo do Egito, quando o povo estava saindo do Egito ainda, os sinais que Deus enviou, a forma que Deus falou. Então Deus faz o povo lembrar de quem é Deus, de quem foi Deus e de quem há de ser Deus na vida daquele povo. Então, para que isso aconteça, para que Deus não venha cair no esquecimento do povo, Deus ordena que seja levantado um altar de adoração. Isso me faz pensar que, na verdade, nós temos a facilidade de esquecermos de quem é Deus e o que Ele fez por nós. E quando a gente fala de quem é Deus e que Ele fez por nós, dá a impressão que nós estamos falando de milagres que aconteceram agora, há 10 anos atrás, 5 anos atrás, 3 anos atrás, 20 anos atrás. E não é isso que o Senhor está falando aqui. Quando agora ele faz menção disso, para nós, ele está fazendo menção da cruz. Ele faz menção daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário por nós, para que nós não venhamos nos esquecer. Assim como ele faz menção para o povo de Israel não se esquecer daquilo que ele havia feito do Egito para libertar o povo, agora ele fala para nós não nos esquecermos de do que ele fez na cruz e de quem foi para a cruz no nosso lugar. Muitas vezes nós ficamos vivendo em detrimento às bênçãos que nós necessitamos, um milagre que nós necessitamos. Então nós fazemos petições, nós fazemos orações e campanhas de oração até, campanhas de jejum, mas nos esquecemos de fato de que mais importante do que o milagre que temos para receber é o dono do milagre. Então, o povo de Israel ele é orientado a adorar ao Senhor, a celebrar ao Senhor, a receber o fogo que vem do céu para consumir o sacrifício no altar, receber a bênção que vem somente de Deus. Veja bem, mas antes de receber a bênção que vem de Deus, nós precisamos saber quem é Deus. E talvez você esteja me ouvindo aí falando assim, pastor, mas eu já sei quem é Deus. Mas o que eu quero trazer na sua memória, o que Deus ministra ao meu coração nesta hora é que nós sabemos quem é Deus, mas nós trazemos à memória
dia após dia quem é Deus? Uma coisa me chama a atenção no meio do povo judeu. O povo judeu, antes de se levantar da cama, eu tive uma conversa com um judeu e ele me disse que antes deles se levantarem da cama, quando eles abrem os olhos, eles dão o primeiro suspiro, eles agradecem a Deus porque a vida voltou a eles. Porque eles entendem que na hora do sono, eles entraram num estado de semi-morte. Apenas alguns órgãos do corpo trabalham para que, e assim, na sua mais pequena forma de agir, aqueles órgãos, assim, de forma mais simplificada possível, para apenas manter a vida. E então, quando ele suspira, o primeiro suspiro da manhã, eles agradecem a Deus pela vida. Muitas vezes nós entramos na correria do dia a dia e levantamos muitas vezes atrasados, correndo atrás do horário que já passou e nos esquecemos de quem é Deus na nossa vida. Quem foi Deus na nossa vida e quem será Deus na nossa vida. E por que não dizer quem será Deus no nosso dia? Então o Senhor nos chama a sairmos de um tempo de ritual e voltarmos para um tempo de relacionamento. E assim como o Senhor, ele instituiu esse altar de adoração, este altar de celebração no Antigo Testamento, e aonde o povo de Israel parava, ali o Senhor ordenara que fosse levantado um altar de adoração e o nome de Deus fosse celebrado. Pastor, aonde que você vê isso? No versículo 24 de Êxodo 20, a palavra do Senhor diz assim: e far-me-eis, ou seja, no futuro, far-me-eis, entretanto, um altar de terra, e sobre ele sacrificareis, futuro de novo, os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios de comunhão, e as vossas ovelhas e os vossos bois, e em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória. Ou seja, por onde vocês passarem, aonde vocês pararem, aonde eu fizer celebrar a minha memória, ali vocês vão levantar um altar de adoração. Aí nós vamos então para o Novo Testamento agora. E no Novo Testamento, no texto de Mateus, eu vou ler aqui com você, Mateus capítulo 28, do versículo 7 ao 10, nesse capítulo, se nós voltarmos alguns versículos antes, nós vamos ver Maria Madalena e Maria indo para o sepulcro, depois de 3 dias que Jesus havia sido sepultado, elas estão indo para o sepulcro para perfumar o corpo de Jesus. E lá elas são surpreendidas, porque o sepulcro estava aberto, Jesus não estava mais lá, os guardas já estavam aterrorizados pela cena que eles haviam visto, e então Maria Madalena e Maria, elas voltam para encontrar com os discípulos, e ali elas têm um encontro com Jesus. E no encontro com Jesus, no versículo 9 de Mateus capítulo 28, a palavra do Senhor diz assim: de repente, Jesus veio ao encontro delas e as saudou: alegrai-vos. Elas se aproximaram dele, jogaram-se os seus pés, abraçando-os e o adoraram. Eu digo para você que depois da ressurreição de Jesus, 3 dias depois da sua morte, é levantado o primeiro altar de adoração por Maria Madalena e Maria aos pés de Jesus. A palavra do Senhor diz que imediatamente, após Jesus ter saudado essas mulheres, elas se prostraram aos pés de Jesus e o adoraram. Ali Jesus foi celebrado, ali foi levantado um primeiro altar de adoração após 3 dias da morte de Jesus. No Antigo Testamento, lá naquele texto de Êxodo que nós lemos agora há pouco, após 3 meses da saída do povo de Israel do Egito, é levantado o primeiro altar de adoração. E agora, 3 dias depois da morte de Jesus, agora o ressurreto aparece. E ele é celebrado no primeiro altar de adoração. Então a palavra do Senhor, ela nos mostra algo aqui. Ela nos mostra que o Senhor, ele é lembrado nos altares de celebração, nos altares de adoração. O Senhor, ele é celebrado. Agora eu quero chamar você para uma outra realidade. Então nós vimos que no Antigo Testamento, depois de 3 meses, o povo de Israel foi ordenado por Jesus a levantar altares de adoração para o povo se lembrar de quem era Deus, de quem é Deus e de quem será Deus. Agora, após a morte e ressurreição de Jesus, 3 dias após,
Maria Madalena e Maria se encontram com Jesus e pela primeira vez após a morte e ressurreição de Jesus é levantado o primeiro altar de adoração através dessas mulheres. Só que ali não foi levantado um altar de fato. Ali não havia um altar físico para se queimar um sacrifício, para se oferecer algo a Deus. Por quê? Porque em Cristo Jesus, aquele altar físico ele foi destruído. E agora está sendo construído um novo altar. De que altar é esse? O altar que eu estou dizendo é aquele altar que foi construído dentro do coração de Maria Madalena e de Maria, que imediatamente reconhecem Jesus como Deus vivo encarnado e o adoram ali. Então, na verdade, o altar que está queimando naquele momento não é um altar mais externo, mas é um altar interno. Só que eu quero chamar a tua atenção para o seguinte, a matéria-prima do altar continua sendo a mesma. Porque se a gente volta lá para Êxodo, capítulo 20, versículo 22 em diante. Aliás, versículo 24, a palavra do Senhor diz assim: far-me-eis, entretanto, um altar de terra. E eu fui procurar em outras versões, eu olhei no inglês, é a mesma palavra, terra. O Senhor ordena, ele já estava ensinando algo. Ele estava ensinando a construir um altar de terra, porque posteriormente, da mesma matéria-prima, seria construído novamente um altar ao Senhor. Lá construído de terra. E agora, de novo, após morte e ressurreição de Jesus, novamente de terra. Por que eu falo que é de terra? Porque em Gênesis 2,7, a palavra diz que o Senhor formou o homem do pó da terra. Então o Senhor é adorado num altar feito da terra. No Antigo Testamento, o Senhor é adorado no Novo Testamento a partir da mesma matéria-prima, do pó da terra. O que eu estou dizendo para você? Que Deus constrói a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus. A partir do momento que Jesus passa a reinar em nós, dentro de nós, é construído um altar de adoração, um altar de celebração, um altar agora de sacrifícios vivos que confessam o seu nome. Porém, neste altar agora, onde Jesus reina nele, neste altar, assim como no Antigo Testamento, ele ateava fogo para queimar o sacrifício, agora ele atia fogo sobre a tua vida, sobre a minha vida, para queimar o sacrifício. E agora o sacrifício somos nós. Por que o sacrifício somos nós? Quando eu falo não para aquilo que a carne me oferece, quando eu falo não para aquilo que o mundo me oferece, quando eu falo não para aquilo que corrompe aquilo que Deus está construindo, eu estou oferecendo um sacrifício ao Senhor, um sacrifício de obediência a Ele. E Deus, quando se agrada do sacrifício, Ele manda fogo do céu para queimar este altar. Este altar é você, este altar sou eu, que estamos prontos para sermos queimados por este fogo que vem do céu. Então, por meio deste altar de adoração, de celebração, Deus deseja se relacionar como o Deus adorado, o Deus da vida, o Deus celebrado dentro deste altar que é você. Então veja bem, o Senhor ele prepara, ele faz um pré-anúncio, um prenúncio daquilo que viria a acontecer no Novo Testamento. Ele prepara um altar feito da terra, do solo. Depois, antes disso, ele constrói o ser humano, feito da terra, do solo. Então, ele está fazendo um prenúncio daquilo que viria a ser feito de forma viva, santa e agradável a ele. Agora, o nosso culto racional. Então, agora eu sei que em mim existe um altar santo. Em mim existe um altar onde Deus reina. Em mim existe um altar onde Deus queima. E quando Deus manda fogo do céu para queimar o sacrifício desse altar, tudo que é palha vai ser destruído. E aquilo que é ouro vai ser refinado. Então Deus deseja refinar a sua vida, refinar a minha vida. Deus deseja que este altar, que foi levantado pelo próprio Cristo, dentro da sua vida, dentro da minha vida, mantenha o fogo aceso. Para que quando o fogo vier queimar o sacrifício, só haja a multiplicação de um fogo que já existe. Aí é onde acontece o transbordar de Deus. Aí é onde acontece o transbordo, onde pessoas são influenciadas pela vida que eu vivo, onde pessoas são influenciadas pela manifestação da minha fé, sem eu precisar abrir a minha boca. Simplesmente com o meu testemunho vivo, com a minha vida, com o meu altar queimando. O desejo do meu coração é que o altar que há na sua vida esteja queimando em nome de Jesus.
E que o altar que há na sua vida, na minha vida, receba fogo do céu cada vez que ele se agradar do sacrifício que é apresentado neste altar, em nome de Jesus. Mantenha o fogo aceso através das suas orações, através da sua leitura bíblica, através do seu devocional. Mantenha o seu altar aceso. Não troque, não faça trocas com Deus. Por exemplo, então eu cumpri o meu tempo na igreja, então agora o meu sacrifício foi feito. Não entenda esse tempo de ir à igreja como um tempo de sacrifício. Entenda esse tempo como um tempo de comunhão. Em outro momento nós vamos falar sobre isso. Entenda como um tempo de comunhão, porque o altar que há em você precisa continuar queimando a cada minuto da sua vida, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. E como eu disse agora há pouco, que o altar continue queimando dentro de você, em nome de Jesus. Um grande abraço. Até a próxima. Deus abençoe. Se essa palavra falou ao teu coração, se você foi ministrado pelo Espírito Santo de Deus, compartilhe essa palavra com outras pessoas, com os amigos, com parentes, para que outros altares, se está apenas fumegando, venha queimar também em nome de Jesus. Um grande abraço. Deus abençoe.